depois resolvi abrir um escritório e hoje sou um arrependido. Porque quando estava bom, mas agora está ruim demais na conta, como diz o menino. Professor, está no ar. Já está no ar. Tem que ficar aqui, né? Isso. Muito bem. Então é melhor usar a apresentação aqui, porque estou começando hoje assim do que. Ele te ajuda. Muito bem. Vou falar um pouco sobre construção tradicional no começo. Eu sou projetista de edifícios, né, e aprendi a projetar edifícios no Brasil. Portanto, eu conheço o que a gente usa no Brasil, né, como a maioria de vocês. A não ser que alguém tenha trabalhado com construção fora do Brasil, a gente entende aqui de concreto armado, malemal de aço, alvenaria, chapisco, reboco, cerâmica, porcelanato, argamassa colante, esquadria de alumínio, não é isso? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Pois é, mas se a gente mudar de país, não é isso que eles estão falando lá. Né? Eu tive a chance de morar em países diferentes, visitar países diferentes, estudar. Então eu vou até mostrar a vocês uns exemplos interessantes sobre isso daqui. Né? Bom, eu estava brincando aí, que eu fiquei 15 anos na universidade, resolvi abrir uma empresa, me empolguei com a empresa, saí da universidade, né? Mas tem sido uma experiência muito interessante e difícil, porque ser empresário do Brasil não é fácil. Então eu sou o diretor técnico da Inovatec e a gente faz consultoria em projetos de todos os tipos de edificações que vocês imaginam. Né? O mais comum é o edifício assim, de grande altura, né? E não a residência, mas a gente já projetou de partes de plataforma de petróleo até shopping center, passando por creche, escola, universidade. Né? Então vocês entrarem no site que é inovatecconsultores.com.br, vocês vão ver lá um portfólio de uns 1.200 projetos que a gente fez nos últimos anos. A empresa completou 18 anos esse ano, eu completei 30 anos que saí de João Pessoa, então isso só está aqui costurado. 30 anos que eu saí de João Pessoa, fui morar em São Paulo, 30 anos que passaram voando, né? Isso aqui começou a brincadeira, era o bico do professor, né? E até que foi ficando sério e tomou conta da minha vida. Eu estou aqui, né? A Carolina me convidou, não é porque a gente faz esse tipo de projeto, é porque a gente entrou em construção industrializada, né? Há uns 12, 15 anos atrás. E aí a gente começou a praticar outros tipos de sistemas construtivos, né? Não é o motivo pelo qual eu estou aqui. Mas o escritório em particular é muito conhecido por causa de fachadas. Né? Tem até um projeto grande aqui em Vitória, que é da Cirela, que é aquele prédio que está sendo reforçado, porque teve um acidente aqui, então todo mundo sabe desse caso. Né? Então aquele investimento novo está sendo feito numa casca de concreto lá. E uma parte a parte do térreo é em fachada ventilada e o fuste do edifício inteiro é com cerâmica colada direto no concreto, é construir projeto nosso. Acho que não tenho nada em Vitória, a não ser isso que eles têm feito agora. Você também está aqui desse tamanho? Olha, eu nunca tive um público assim, tão eclético. Muito bem. Então é isso, a gente atua na parte tradicional e na parte inovadora. E a gente foi buscar a parte inovadora porque eu sou um sujeito super inquieto, cansei de trabalhar com construção convencional. Se eu pudesse hoje eu nem atuava mais nisso. Isso era para ser redondo, mas o negócio transforma num ovoide. Né? E foi por isso que eu fui para a Alemanha, fui para o Japão, aprender sobre construção industrializada. Se vocês quiserem aprender sobre construção industrializada, vocês têm que sair do Brasil. É difícil aprender aqui. Né? A não ser que você consiga ser funcionário lá do Thiago, né? Lá na Imecom, trabalhar aí com os gatos pingados que a gente conta na mão ainda, porque isso é uma área que ainda está começando, né? De fato, a acontecer. Vou mostrar então um pouquinho, né, do feijão com arroz da construção. Bom, todo mundo conhece isso, né? O edifício, a gente faz frame de concreto, né? Então tem o steel frame, que é de aço, vai ter um frame de concreto, que é essa estrutura reticulada aí, e a gente usa a alvenaria para preencher o vão, na maioria dos casos, com alvenaria cerâmica.
né, de bloco cerâmico. Aqui usa mais cerâmica do que de concreto, ou já está meio a meio, mas tem bloco de concreto aqui, mas a maioria é cerâmica. No Brasil a maioria continua sendo cerâmica, né? Então a gente, né, lá no escritório, a gente projeta alvenarias e revestimentos para fazer parede e revestimentos em geral, fachada, piso, revestimento interno. A gente é especialista nisso daí, né? E eu acho que a gente faz no Brasil provavelmente a melhor alvenaria do mundo. Ó, tá vendo? Eu não gostou muito da alvenaria, vou passar rápido. E olha que essa alvenaria talvez seja a melhor que eu já fiz até hoje. Saiu 0,8% de bloco quebrado da obra, né? Então ficava lá 15 dias a caçamba do entulho, a gente chegou, talvez seja um recorde de pouco bloco quebrado, né? E revestimento de gesso bem fininho, 1 centímetro ali por dentro e tal. Mas é o que a gente chama de alvenaria racionalizada, né? Então usa essa telinha, todo mundo conhece essa telinha aqui? Para prender a alvenaria no pilar, dá o tiro lá, dobra a tela e tal. Quem já viu isso daqui sendo feito assim, dessa forma? Boa parte do pessoal conhece, né? Fui eu que inventei. Né? Há 19 anos, quase 20 anos atrás, inventei essa telinha, né? E a empresa que eu era professor, eles me contrataram para usar uma telinha para desenvolver. Começaram a usar e não sabiam porquê, eles contrataram, a gente fez uma pesquisa, está lá no site da USP ainda, né? E eles quase não vendem mais essa telinha porque tem um monte de gente que não foi patenteada, protegida, e tem um monte de gente que copiou. Então, basicamente, 95% do mercado é da cópia, né? Mas foi uma grande, incrível contribuição que eu dei para a construção civil convencional, foi essa invenção aqui, que na brincadeira são 20 milhões de reais que se vende essa tela por ano, né? E todo mundo usa essa tela. Eu acabei com o ferro-cabelo. O cara que inventou o ferro-cabelo destruiu o cara, porque todo mundo usa. O negócio chama ferro-cabelo e ele não existe mais, fechou, né? Ainda bem que não tinha um dono, um inventor, então não teve nenhum problema aí, né? Mas enfim, essa é uma alvenaria racionalizada, e mesmo racionalizada, né? Mesmo tentando melhorar a alvenaria, eu não consigo escapar dessas coisas, né? Isso aqui é uma obra com alvenaria racionalizada depois que aplicou o revestimento de gesso, uma das melhores construtoras de São Paulo. Olha como é que fica aqui de resíduo de gesso, um resíduo que inclusive é complicado, né? Contamina, lençol, tem que ter um destino especial e tal, né? Então, a alvenaria é alvenaria, é difícil demais, por mais que você capriche de sair do esquema dela, né? Que está ali há 3, 4 mil anos existente, né? Então, coloquei aqui um pedaço de um prédio, tem lá um encarregado, um ajudante, 2 pedreiros, um ajudante, 2 pedreiros, tem 6, 7 pessoas ali no andar. Normalmente esse é o esquema que você faz em obra, né? Trabalhando aí com 2 andares em execução simultânea, por parto ou por apartamento, com uma dupla ali de pedreiros em cada pavimento. Para abastecer esse pessoal aqui, eu preciso ajudante, um no bloco aqui para transportar, 2 aqui para produzir argamassa e mais 2 quando preciso descarregar o caminhão. Então, na brincadeira, eu tenho 7 ali, né? Mais 5 aqui, 12 pessoas, é isso? 12 pessoas para fazer a execução de 2 pavimentos de alvenaria do edifício convencional, né? Então, se a gente colocar isso em fluxograma, a gente fez uma consultoria, uma multinacional de drywall, que queria entender por que o drywall não crescia no Brasil como crescia, por exemplo, no Chile, né? O consumo per capita de drywall no Chile é 11 vezes o brasileiro. Por que é tão diferente e tal? A gente foi estudar isso, acompanhou 8 obras no Brasil, 4 de alvenaria e 4 de drywall, durante 1 ano e meio, medindo cada pedaço que saía na forma de entulho, cada atraso da mão de obra. Coloquei um estagiário que estava lá, medindo tudo, né? Numa época da vida todo mundo tem que sofrer, portanto, aí uma das coisas que a gente fez foi fazer esse fluxograma aqui para entender todo o trânsito de materiais de pessoas dentro da obra, né? Então, se vocês for verem essa complexidade aqui, se for fazer o do drywall é muito mais simplificado, né? Então não precisa fazer. O drywall nada mais é do que um steel frame para vedação, que não é estrutura, mas é o perfil de light steel frame com chapa, né? Que é o que o Alexandre tinha mostrado ali
para vocês, na conclusão desse trabalho, né, o que a gente queria medir, né? Medir o consumo forçado, medir o água, medir a energia, medir o caçamba que saía, medir o transporte de material na horizontal, na vertical, mediu tudo. Quer saber se o vigia tem que vigiar mais, se é drywall ou é bloco cerâmico ou é alvenaria, né? Então, medindo tudo, mas dentro da própria construtora, com a equipe de orçamentistas e planejadores, a construtora é grande, né? Então a gente foi verificando esses impactos dos custos indiretos, né? E na época o drywall custou 59% mais caro do que a alvenaria, mas economizava muita coisa já aqui no revestimento, e no frigir dos ovos saiu 2,18% mais barato nesse empreendimento, 3.750.000, sem mexer no cronograma, porque como só mexeu em parede interna, nessa comparação que a gente fez, era só parede interna, não mexia em fachada, então o prazo final da obra não altera, né? Só tem um jeito de se alterar o prazo final, é mexer no caminho crítico. Então, se você não mexe na fachada, né, em termos de parede, só mexe internamente, não altera o caminho crítico, pode provocar alguma atividade, mas não consegue diminuir o prazo final. E essa tabela aqui mostra a diferença de produtividade. Essas são as obras, né? Quanto maior, pior, porque é hora por metro quadrado, né? Essas são as 4 obras de alvenaria, essas aqui são as 4 obras de drywall, né? Mesmo na situação do Brasil, provavelmente a gente faz um dos piores drywall do mundo. Eu nunca vi fazer drywall tão mal como a gente faz aqui. Não tem ferramenta correta, não tem acessório correto, é tudo, né? É aquela tendência já de querer transformar, mesmo que é industrializado, na gambiarra, né? É bom isso daí. Se não tiver alguém... porque o brasileiro é muito criativo, então se não tiver uma maneira de inventar alguma coisa, ele se sente extremamente incomodado. Então vai criando, vai transformando, e daqui a pouco aquilo que deveria ter uma cara arrumada, né? Se você for na Alemanha e ver um cara fazendo drywall, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, né? Vou dar só um exemplo: o cara com uma bolsinha do lado do cinto, com um monte de pecinha plástica, que é o espaçador que põe entre a chapa. Então vai colocar uma chapa em cima da outra, ele usa o espaçador, né, e coloca lá. Para quê? Para poder entrar a massinha. Garantir que vai unir pela borda 2 chapas de drywall. Esse é o segredo para não fissurar. E aqui a gente encosta as 2 chapas, passa uma fita depois e passa aquela massa depois. E se der bobeira, né, aí lixa, fica bem fininho, qualquer coisa fissura. Ele fala, realmente o drywall é muito ruim. É muito ruim porque não sabe fazer também. E eu também não sabia disso, cheguei lá, cara, como é que é essas pecinhas aqui? Né? Claro que eu falo alemão, então foi todo um passo. Né? O português vai perguntar para o cara lá, pecinha alemã. E o cara falou, não, é para colocar aqui. Se eu coloco aqui, eu não consigo preencher de massa. Se não preenche de massa, não cola de topo. Se não cola de topo, fissura fácil. Quer dizer, entende? Né? Então, só para exemplificar. Né? Agora, isso daqui não, isso aqui a gente manja pra caramba, né? Quer dizer, e é um troço muito mais complicado, né? Como é que eu faço a alvenaria, que tem um comportamento mecânico totalmente diferente da estrutura reticular de concreto, né? Funcionar junto com um revestimento rígido aplicado sobre tudo isso, né? Como é que eu faço para controlar essa fissura, o próprio comportamento do revestimento com a estrutura encurtando, movimentando. Quanto mais alto, quanto mais esbelto é o edifício, mais esses deslocamentos podem afetar essa alvenaria e esse revestimento que é rígido, né? Então, vou falar para vocês, depois de 32 anos de profissão, 1.200 projetos, né? Trabalhando com essas 2 coisas, eu sou doutor em revestimento de fachada e mestre em alvenaria, né? Vou falar para vocês, é impossível conseguir fazer um prédio que não dê problema. Todo mundo que constrói desse jeito vai ter problema. É só uma questão de tempo, às vezes muito rápido, muito problema, às vezes pouco problema durante, né? Demora mais para aparecer, mas não tem como fazer essas coisas tão diferentes funcionarem assim, né? E isso não vai ser equacionado tão cedo, provavelmente nunca vai ser equacionado, né? Porque a maneira mais comum de evoluir a partir disso é não fazer isso, né? Não sei se vocês sabiam, a gente faz alvenaria, né? Eu vou perguntar isso aqui, eu gosto de perguntar: por que a gente constrói desse jeito?
Por que a gente faz prego assim? Estrutura reticular. Por que a parede é uma inteira de concreto, por exemplo? Será que é só porque é mais barato? Né? Ou mais caro? Por que a gente cobre com uma camada de chapisco em bolso? Uma camada de bolso, 2 camadas de bolso, coloca uma telinha, depois cola com a cerâmica, fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá na fachada. Para fazer isso daqui são 8 viagens. Se você não faz em 8 viagens, vai funcionar muito mal. Porque uma para limpar, fazer encunhamento, outra para colocar talisco, colocar tela, outra para colocar massa e assim por diante. 8 viagens. Assim. E a gente vê isso todos os dias e acha isso absolutamente normal. Só tem um jeito de você não achar isso normal. É pegando o avião, saindo do Brasil e vendo o cara fazendo um prédio em outro país que não é esse. Não vai para aqui, para a América Latina, não, porque todo mundo aprendeu da mesma forma, né? Dizem que é mais barato. Dizem que é mais barato, né? Mas a pergunta não era nem se era mais caro, mais barato. A pergunta é por que a gente faz desse jeito. Alguém sabe ali? Tem 2 razões. Qual a primeira? Isso. Cultura, mão de obra. A primeira é histórica. Esse tipo de construção entrou no Brasil através de povos que constroem dessa forma. Então, se você for para Portugal, você vai ver isso. Se você for para a Espanha, para a Península Ibérica, você vai ver isso. A América Latina, como é toda latina, se você for para a Itália, você vai ver isso. Mas se você for para a Inglaterra, você não vai ver isso. Se for para a França, não vai ver isso. Se for para a Dinamarca, não vai ver isso. Se for para a Suécia, não vai ver isso. Se for para o Japão, não vai ver isso. Então, depende de onde você vai, não é isso que o cara chama de construção convencional. Então, essa é a primeira razão. A segunda, qual é? É mais óbvia do que a primeira. Mão de obra não qualificada do diretor da construtora, do engenheiro, do operário, do professor universitário, de quem? Porque eu não construo de outra maneira porque eu não sei. Bom. Então essa é a principal razão para mim, porque a gente não muda. A gente não sabe outras alternativas. Aliás, a vida é assim. Se eu não abro uma perspectiva, eu fico dentro daquele meu mundo, será aquilo para sempre. Então construir é igualzinho. Aliás, construir tem muito a ver com cultura também. Então eu não faço de outro jeito porque eu não sei fazer de outro jeito. Na faculdade você não vai aprender de outro jeito. No setor do aço, precisa investir no ensino universitário, lá na escola de arquitetura. Eu estudei nos Estados Unidos, os americanos fazem isso primorosamente. Eu estudei lá e eles investem maciçamente em ensinar estudantes a aprender a fazer as coisas do jeito que eles acham que é interessante. Cada indústria aí com sua força tentando mudar o mercado. Mas uma das principais razões do mercado não muda é que a gente não sabe que existe outro jeito de fazer. Na medida que você conhece outro jeito de fazer, você vai ter toda uma possibilidade de investigar. Será que é mais barato ou mais caro? Será que é mais caro mesmo? Será que é custo direto? Onde é que estão os indiretos? Eu consigo medir esse jeito? Que vantagens eu tenho? Então, isso ficou muito claro para mim depois que a gente foi ver coisa alternativa em outro lugar. Olha o trabalho que a gente tem que fazer isso daqui. Então, o chapisco não adere mais no concreto, porque o concreto ficou super incrível, um pouco poroso, alta resistência. Eu fiz faculdade não faz muito tempo, 30 e poucos anos. O concreto era 15 MPa. 15 MPa, agora você não faz nem lastro. Então, 35, 40, 50, Então, ele vai evoluindo de um lado. E o chapisco, como é que ficou? Alguém fez uma pesquisa incrível sobre o chapisco para mudar o tipo de chapisco? Não, teve que escovar a estrutura, passar um prato de desbaste da estrutura para conseguir aderir chapisco. Ou então inventar um chapisco duplo. Olha só isso. Já ouviu eu falar de chapisco duplo? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Então foi eu que inventei também. Segunda coisa de hoje já, tá? Vai anotando aí. Continuo pobre, pouco conhecido, mas é a segunda de hoje já, o chapisco duplo. Como é que eu fiz? A gente colocou esse chapisco aqui no concreto, não grudou. Aí a gente foi usar a massa colante, a C3, no concreto para ver se grudava. Opa, grudou. Foi lá em Balneário Camboriú, o primeiro prédio acima de 45 andares, que ele foi fazer projeto de fachada. Aí colocou esse chapisco em cima do concreto, aí mudou para a C3, grudou a C3, do vidro, porque não vai grudar no concreto.
né? Grudou no concreto. Aí a gente fez a massa em cima da AC3, que aconteceu com a massa, no outro dia, pof, no chão. Ele não gruda em cima de AC3, de forma película, não sei o que, lá, não grudou. Aí teve um mestre, foi ele que inventou na verdade, mas coitado do mestre, se ele foi parar, eu me apoderei. Né? Aí o mestre falou, doutor, porque a gente não dá uma chapiscada, né, em cima da AC3. Putz, matou a pau. Será que vai dar certo? Vai sair caro, ninguém vai usar, mas vamos tentar. Aí a gente fez, pegou o chapisco de alvenaria em cima da própria argamassa AC3 ainda fresca, úmido sobre úmido, né? E aí, quando deu o embolso grudou no chapisco, o chapisco grudou no chapisco, tem 500 kg de cimento por metro cúbico, gruda em qualquer lugar. Você sabia, o chapisco contra piso 1:3 é 550 kg de cimento por metro cúbico. Quanto é que é o concreto? Concreto, 350, exatamente. Ou seja, chapisco e contrapiso, que é a argamassa 1:3, usa mais cimento do que concreto. Todo mundo sabia disso? Pois é, pura verdade. Então grudou esse cara desse, e o embolso gosta disso, não gosta daquilo, e inventamos um chapisco duplo, cara. Está até na norma de fachada agora, para fazer revestimento, sabia? Tem uma norma nova para fazer revestimento de fachada, válida desde novembro do ano passado, é 90%, modesta parte, contribuição nossa. 18 anos brincando de fazer fachada desse jeito. Mesmo assim, ó, isso é foto do ano passado de um projeto que a gente fez, né? Eu fiquei todo arrepiado de, meu Deus, eu vou voltar a fazer embolso de 10, 12 centímetros, estava com uma saudade, né? Já cheguei a fazer 18, mas aí agora, não, deu uma melhorada, voltou ali para os 10, 12, uma telinha e tal. Aí quando essa começou a engrossar de novo, né? Agora estou, né? Tô contente, né? Com taliscar a fachada inteira, né? Dar uma cheia subindo, outra cheia descendo, outra cheia subindo, né? Vocês nunca viram isso, certo? É a primeira vez que vocês estão vendo isso na vida de vocês, certo? Dar uma cheia na fachada. Agora inventa um modelo matemático para mostrar como é que um revestimento aderido desse funciona com uma estrutura reticulada de concreto, preenchendo o vão com alvenaria. Os caras não sabem nem como é que funciona a estrutura de concreto com alvenaria dentro. A única coisa que eu ouço dos melhores calculistas do Brasil é que funciona bem porque a alvenaria está lá travando o vão. Se não tivesse, não ficava tanto estável o vento. Aliás, tem um colega meu, que é um dos melhores calculistas do Brasil, fala, está de pé por causa disso, boa parte dos prédios, em termos de estabilidade global. Que é o cara, por acaso, está fazendo um reforço aqui desse prédio da cidade. E aliás, quem descobriu esse cara aí foi a alvenaria. A alvenaria está sendo preservada, é a forma da estrutura de concreto que vai por fora. Muito bem, né? E aí, do ponto de vista da execução, é aquilo. Agora, olha o canteiro, né? Não tem jeito, 1, 2, 3, 4 sacos, né? 25 quilos cada um, 100 na cabeça, vai embora, né? Pai do céu, isso porque tem RR18, depois eu já evoluí, tal, né? Aqui é aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu fui apresentar isso num congresso lá fora, você está até em inglês, nunca traduzi, né? Mas até hoje eles não entenderam esse slide. Sobe e desce, eles não estão entendendo por que sobe e desce tanto. Ninguém tem tempo para fazer prédio, aí fica lá subindo e descendo, é barato ficar rodando, né? Mão de obra é barata, né? Então o cara fica lá rodando, balançando, não tem problema. Bom, então a pergunta que se faz, né? Como é que está meu tempo aí? Eu não olhei o início, agora já foi embora, né? Então a pergunta que se faz é até quando vamos usar a solução construtiva tradicional de baixa produtividade? E essencialmente dependente da mão de obra. Mas fica tranquilo que a mão de obra está aumentando a qualidade, vocês não percebem? A cada dia fica melhor. Mão de obra incrível, né? Engenheiro, mestre, só tem top agora. Afinal, que preço a sociedade, nós, as empresas, estamos pagando para construir essas partes fundamentais da obra, né? Não é só a estrutura e fundação que deixa a coisa em pé, né?
Ali, todo o conforto, todo o funcionamento do edifício depende de alvenaria, depende de revestimento. Aliás, é aquilo que eu entro em contato. Tá certo? O frio passa por ali, o calor passa por ali, a água passa por ali. Né? Se você pegar a norma de desempenho, né, tem lá 22 tipos de critério para considerar, mais da metade tem a ver com revestimento, com parede. Né? E a gente faz isso com base no empirismo. Alvenaria de vedação não tem critério objetivo para fazer projeto. Até hoje não se entende bem como é que funciona um edifício reticulado preenchido com vão de alvenaria. Você projeta a estrutura reticulada, mas o prédio não está assim. Está com parede no meio revestido com massa. E muda tudo, inclusive do ponto de vista da própria estrutura, como ela se comporta. Né? Ora, se eu tenho uma laje aqui, coloco uma parede no meio, e chego com a parede lá, quando essa laje deformar, apoiar em cima dessa parede, quando essa laje deformar, vai apoiar em cima da parede, queira ou não queira, calculou ou não calculou desse jeito, é assim que ela vai funcionar. A não ser que você deixe ela deformar completamente, depois passa a parede. Ninguém espera, põe a parede, deformou, encosta na parede e virou apoio. Né? Que grau de apoio é esse? Aí é outra discussão. Né? Mas isso, aliás, eu tive a sorte, tive muita sorte da vida. Né? Entre elas, eu fui estagiário do melhor calculista que tinha no meu estado. Né? E ele trabalhou simplesmente com Fritz Leonhardt, que é o pai do concreto armado, o alemão. O cara que criou todas as regras básicas, né, para fazer dimensionamento de concreto. Esse cara estudou com o Leonhardt. E ele me explicou uma coisa, quando eu era estagiário, eu entrei lá, ali foi o primeiro estagiário pago dele. Porque acabou os estagiários não pagos. Aí teve um dia que ele se rendeu e falou: eu preciso de 2 estagiários. A semana que vem começar a estar no meu escritório. Todo mundo ficou quietinho, ele não pagava o estagiário. Aí o bobão aqui levantou: cara, vou levantar a mão. E aí foi eu e meu amigo, nós fomos os 2 primeiros pagos. Ele mudou a regra do pagamento e os caras perderam a chance de aprender com um cara que era sensacional, o professor Ademir Brito Franco. E ele falou uma frase, ele sempre lembrava uma frase acho que do próprio Leonhardt, que as estruturas não são fruto de um cálculo, elas são a materialização do que você construiu. Então não se constrói como você, não funciona como você acha, funciona como você faz. E eu nunca esqueci disso. Né? Isso tem muito a ver com o comportamento de estruturas reticuladas como essa. Eu fui preparar uma palestra sobre um assunto relativo à alvenaria outro dia, e eu fui buscar pesquisas mais novas. Encontrei 2 trabalhos interessantes ali na USP de São Carlos sobre influência da alvenaria no travamento de estruturas. Tem um sobre o efeito de vento e tem outro sobre comportamento, sobre deslocamento vertical. Mas assim, muito embrionário nos trabalhos. O fato é que continuamos dessa maneira a construir, tá certo? Que é a maneira que nós sabemos que não vamos mudar tão cedo se a gente não aprender a fazer outra coisa. Só que aconteceu uma coisa que pouca gente se deu conta, ou quem paga se deu conta, que é isso que abre uma tremenda de uma oportunidade histórica para nós, em termos de mudar a construção civil. Né? E que é o que está acontecendo naquele boom que nós tivemos aqui, pegando esse período aqui de 10 anos, 2007 a 2016, se vocês olharem esse gráfico aqui da Fundação, eu peguei um relatório do Bradesco, mas com dados da FGV, aqui é crescimento do custo da mão de obra. E aqui é material, e aqui é a média. Mão de obra nunca cresceu tanto o custo no Brasil, muito mais do que o material. Né? Foi isso que fez com que, olha esse outro gráfico aqui, eu tenho um relatório do CEBIC, né? Também aqui 2007, 2016. Aqui é mão de obra e aqui é material. Né? Participação percentual no CUB. Reflexo dessa curva é essa curva. Ou seja, na prática hoje, e faz algum tempo já, desde 2012, né, por aqui, quando a gente estava vivendo ainda o período do boom de construção, mão de obra custa mais caro de material para qualquer composição do preço. Você pegar chapisco, revestimento, qualquer coisa que você fizer, mão de obra custa mais caro do que material.
E a gente sempre teve uma cultura de pensar no material. Quero economizar, compra um material mais barato. Ou, acorda aí, quer economizar, diminui mão de obra. Porque a mão de obra custa mais caro que o material. E faz um tempinho já. Então, se você pegar, você vai ver que 55, 60, 65, 70% da sua composição unitária de preço é mão de obra, não é mais material. Então, a grande sacada hoje é ser mais produtivo, é gastar menos hora homem por metro quadrado. E essa é a realidade dos países desenvolvidos. A gente não pode, continua não sendo um país desenvolvido, em desenvolvimento, mas é isso que acontece no Japão, na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos. A mão de obra faz tempo lá que passou nas composições dos valores dos materiais. Faz todo sentido gastar menos mão de obra, ou seja, buscar projetos, sistemas construtivos, soluções que eu até posso gastar mais no material, posso me dar o luxo de gastar mais no material, tá certo? Se eu conseguir ganhar na mão de obra. Por isso que lá naquela conversa lá, daquela comparação que a gente fez, colocar drywall, tirar a alvenaria interna, economizou 3,7 milhões para a obra. Bom, isso ajudou bastante aí a gente repensar um pouco nas possibilidades e até me empurrou para ir atrás de alternativas para a gente trabalhar com outros tipos de materiais, outros tipos de sistemas construtivos na empresa, na hora de projetar e fazer consultorias, né? Bom, pensando então nessas alternativas, por que não pensar em inovação e numa ideia como essa? Opa, ali foi. Quem já viu esse videozinho? Está lá no Facebook, né? Tech Insider manda para você vê. Então o cara falou, pô, se o negócio é mão de obra, beleza. Então tira o pedreiro e coloca um robô para fazer a alvenaria. Então agora vai, né? O que é que vocês acham? Será que a solução passa por aí? O robôzinho danado, hein? Tem um videozinho bonitinho, tem uma musiquinha bonitinha, mas isso não vai aparecer aí, não. Olha, e ainda passa o adesivo lá, ó. Ui, danado. Passa o adesivo aí, o adesivo não cai, fita massa, né? O tijolo vira, você viu, né? Porque não é massa, né? Porque se o cara virar, mais fácil cair. Então, o cara está lá com essa ideia. Pensa nessa ideia aí e guarda com vocês. Você acha que isso vai resolver? Opa, aí não vai. Os caras apareceram para colocar outra veiga de última hora. E faltou para encher a junta vertical aqui. Aqui vai um remover, né? Um chapisco a massa aqui ainda, porque ele não resolve desse jeito, né? E está debaixo do galpão, eu tenho que falar para ele que a gente faz prédio na chuva, né? Tem umas coisas aí que os caras do robô ainda precisam pegar uma malandragem. Mas vamos em frente com essa ideia. Bom, essa ideia aqui quem já viu também? Toda hora eu estou falando sobre isso, né? O que é isso aqui, pessoal? Impressora 3D, né? Impressora 3D para fazer. Essa aqui está construindo uma estrutura, acho que é de uma casa, algo assim, mas aí em escala protótipo, né? Aí eu fui ver uma casa e usou esse impressora. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. É assim que fica por dentro? O cara falou, né? É impressora 3D. Eu digo, como é que eu faço agora para deixar isso aqui lisinho? Ah, não, você está acostumado com isso lisinho. Eu digo, entendi. E agora essa porta aqui, como é que a janela aqui, o frame da janela? Não, tem que vir e colocar um tradicional. Então isso aí não faz casa, isso faz estrutura. Uma coisa é fazer casa, outra coisa é fazer estrutura. Eu não chamo light steel frame de sistema construtivo. Eu chamo light steel frame de sistema estrutural. Sistema construtivo para fazer estrutura. Porque você não consegue terminar a casa com um sistema construtivo. Para terminar a obra inteira, precisa ser um sistema construtivo para a obra inteira. Né? Isso aqui faz estrutura. Aplicando essa ideia. Quem pensou primeiro nisso foi a NASA, né? Agora tem o cara lá da Tesla, como é que é o nome dele? Elon Musk, né? Que eles querem construir em Marte e parece que para Marte é uma sacada super interessante, né? Mas acho que aqui vai demorar para esse negócio engrenar, a não ser que eles consigam colocar eletroduto, tubo lá dentro, fazer porta, janela, imprimir tudo. Esse negócio da impressora vai longe, porque estão imprimindo aço agora, estão imprimindo um monte de coisa, não
impressora 3D, mas por enquanto estiver fazendo assim, vai ser só estrutura, eu ainda tenho que gostar daqueles tipo de acabamento lá, ou então tem que entrar com outros recursos. Né? Bom, o que a gente conseguiu utilizar na prática, que para mim foi uma grande surpresa na minha vida profissional, eu vou mostrar agora. Isso é um edifício projetado pelo meu escritório, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Senado, no centro do Rio de Janeiro, né? Em fachada ventilada. É o primeiro edifício de fachada ventilada alta, com painéis autolimpantes construídos no Brasil. Rapaz, temos quase 30. É um ventinho invocado lá. Né? Mas a altura não quer dizer muita coisa, né? O que vale é posição com relação ao vento e tal, e esbeltez, né? A pirâmide é alta e vento não tem problema na pirâmide, porque é assim. Então agora fazer alto e fininho é complicado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente ficou anos indo para fora para ver isso, e agora isso virou uma realidade no Brasil. Né? Então tem mais de 10 anos que está sendo usada fachada ventilada, que é uma estrutura metálica para colocar cerâmica na fachada. Aqui o projeto que eu estou fazendo na parte de baixo do prédio é assim. E nesse caso aqui é autolimpante. Né? O vidro não é autolimpante, mas a cerâmica é autolimpante. Tocou água aqui, chove aqui, a fachada limpa sozinha. Pó de minério lá? Oi? Lá tem pó de minério? Pó de minério? Isso aqui é Rio de Janeiro, não tem poluição. Mas isso aí deve estar. Você é uma boa ideia aqui, né? Porque aqui tem um pó de minério. Mas será que resolve? É autolimpante, eu nunca testei para pó de minério, mas. Mas isso daqui não agarra, não. Você ouviu falar de dióxido de titânio fotocatalítico? É o que tem aqui dentro. Dióxido de titânio, todo mundo já ouviu falar? Não? Quem sabe o que é dióxido de titânio aqui? Dióxido de titânio é pigmento branco. Tinta branca. É feita com dióxido de titânio. Papel tem que colocar dióxido de titânio. Qualquer coisa branca tem que ter dióxido de titânio. É o pigmento universal para transformar as coisas em branco. Sua blusa tem dióxido de titânio. Esse papel tem dióxido de titânio. Tem um japonês que modificou a molécula do dióxido de titânio nanometricamente e descobriu duas propriedades muito loucas desse dióxido de titânio. É uma das coisas mais pesquisadas no mundo isso daí. A primeira é que é incrível, e foi isso que ele estava procurando, e a segunda é secundária, que é o que estava na fachada. A primeira foi que quando pega a luz, o dióxido de titânio fotocatalítico, que se chama fotocatalítico, ele promove uma reação com a água. Luz, dióxido de titânio fotocatalítico e água quebra a molécula da água, H2O. Né? Vai um H menos para um lado e vai um OH para o outro. Esse OH é mais conhecido como radical livre. E o radical livre é o quê? Um oxidante de matéria orgânica. O que com a fachada que o dióxido de titânio fotocatalítico faz em volta dela? Oxida os poluentes, nitrato que sai do escapamento do carro, queima de combustível fóssil, é orgânico. Né? Então, em volta desse prédio é menos poluído do que afastado dele. E o Japão está colocando isso em todo lugar que ele pode. Né? No vidro do carro, na pintura do carro, no asfalto da estrada, porque é um país altamente poluente, porque é um país industrializado e está baixando o nível de poluição do dióxido de titânio fotocatalítico. Eu descobri isso há uns 12 anos atrás e fiquei uns 2 meses sem dormir. Porque esse negócio é tão sensacional, se você colocar na internet Titanium Dioxide Photocatalyst, vai aparecer tanta coisa para você ler, aí você se empolga, aí você vai lendo, aí você se empolga. Eu peguei um avião para visitar o japonês no Japão. Muito por Deus. Fui visitar o professor da Universidade de Tóquio, não o conhecia, já é velhinho, tem aqui 400 cientistas. E até hoje, só uma empresa no Japão tem licença de fornecer esse tipo de dióxido de titânio. Ele vai na composição do material, não sai, dura para sempre, é queimado junto com a cerâmica, e esses caras estão buscando novas aplicações para isso. Né? Mas, além isso ele não esperava, mas teve uma característica secundária que foi encontrada, que é a baixa tensão superficial da água. É como se a água tivesse detergente, ela molha mais. Né? Sabe se existe água que molha mais e água que molha menos? Pois é, quando você põe detergente, você baixa a tensão superficial
superficial do que acontece quando a água entra aqui, quando provoca a hidrólise, que é a quebra da molécula. Então, é por isso que a fachada funciona. É lógico que nem todo material que tem isso é tão eficiente, a ponto teria que testar aqui com o resíduo que vocês têm. Mas essa fachada está pronta há 7 anos no Rio de Janeiro, nunca foi lavada. Se vocês forem no Rio, me mandam uma mensagem, eu mando o endereço, passa lá em frente e olha, porque é um prédio que tem acesso, você vê de perto e tal, passar a mão, é um prédio comercial, então não tem problema. Essa é uma foto de perto aqui, né? Eu nunca imaginei fazer um projeto de um material desse, o material veio da Alemanha, esse material. A empresa chama Toto, a empresa japonesa, que comercializa esse material, que é a mesma que faz bacia sanitária. Que, aliás, no Japão, na Alemanha, em vários países, é obrigatório toda cerâmica de uso sanitário, não é? Como bacia sanitária, azulejo, para cozinha, para uso público, banheiro público, ter o dióxido de carbono catalítico. No Japão é lei. Aliás, no Japão, nenhum material de revestimento para usar para prédio ou casa pode não ter dióxido de carbono. É obrigatório, por causa da questão da redução da poluição. É um assunto super interessante. Trabalhar com um grupo na USP, né? E estudei isso lá com o professor Vanderlei John. Ouviu falar? Tem um grupo lá pesquisando esse assunto. Mas não me deixa falar sobre isso, não. Você não tem a palestra do Tiago hoje. Então, aqui estou mostrando de perto que um lado tinha chovido, o outro não. Mas enfim, é alguma coisa que precisa investigar. Mas o interessante dessa história não era nem que era aula com infante, é que a gente fez pela primeira vez, né, esse foi um dos primeiros prédios, um edifício com cerâmica na fachada, que é um material, né, mais utilizado no Brasil, sem precisar chapisco em bolso, ficar para lá e para cá com balancinho. É uma estrutura metálica que a gente encaixa essas placas. Né? Então, eu usei um tubo aqui e aí encaixou esse tipo, né, de ancoragem e as placas são encaixadas nessa ancoragem. A gente projetou uma série de obras. Esse aqui é o Shopping Camboriú, lá em Balneário Camboriú. O shopping continuou funcionando do lado de dentro. E a gente fez uma estrutura metálica aqui em aço, né, e depois fez a fachada sobre essa estrutura. O shopping foi renovado. Assim já está pronto há mais de 5 anos já mais de 5 anos. Esse é um condomínio de edifícios em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro é do nada. É o primeiro condomínio residencial do Brasil sem pedreiro, sem argamassa e sem tijolo. Eu tinha visto isso lá fora, assim como eu tinha visto o prédio fachadamento lá, e a gente tem isso aqui dentro. Então não é escala protótipo, um sonho, será que um dia vai acontecer? Né? Já está acontecendo já faz um tempo. Então dá para a gente ter certeza que existe essa possibilidade, pelo menos. Então aqui é um edifício de concreto com laje plana, até ali não tinha grandes novidades, mas a partir daí não foi usado nada de convencional. Então um frame de aço, igualzinho ao que o Alexandre mostrou, só que em vez de ser a estrutura do prédio, que é um prédio alto, ele compõe todas as paredes do prédio, internamente e externamente. Internamente é drywall, externamente, né, é um drywall, uma parede seca, só que feita com um perfil mais resistente, que é o perfil de steel frame, que tem função estrutural, embora aqui a função não seja carga vertical, a função aqui é outra, vento, impacto, que é o que a fachada precisa, as vedações externas precisam atender segundo a norma. E, como o Alexandre mostrou também, com placas cimentícias, enfim, com outro tipo de material de acabamento. Aqui dá para ver direitinho o aspecto interno dessa vedação, depois ela aqui com lã de rocha para ter ideia de desempenho térmico, desempenho acústico, somente desempenho térmico. Foi, claro, a construtora fez, não ia fazer sem fazer o... Isso aqui ficou elas por elas. Basicamente o mesmo valor que se tivesse feito convencional. Ganhou no tempo, mas isso também faz parte da... Reduziu 3 meses e meio a obra, isso também entrou no cálculo econômico. Né? Então, na época, o resultado aqui deu empate, não ficou mais barata, mas também não ficou mais cara. Se você se apropriar dos indiretos, principalmente a questão de prazo e tal, é que nem sempre, para toda obra, é interessante você economizar, reduzir prazo, por exemplo. Mas se você conseguir saber. Por isso que é normal que os sistemas construtivos inovadores entrem por obras diferentes da obra habitacional.
Então, se alguém me perguntar, cara, onde a gente vai fazer inovação, por exemplo, o último lugar onde eu vou é Minha Casa Minha Vida. Para mim é um ambiente árido, é o sertão semiárido para fazer inovação. Depende do governo, tá certo? Difícil você ter controle, está arriscado a mudarem as coisas no meio do caminho, como acontece na prática. Então você tem que começar com coisas que você permita fazer coisas de qualidade, né? Crie suas casas. Né? Aí você mostra que a coisa funciona, tem qualidade. Vamos lá visitar meu amigo, a casa ficou pronta, dá uma olhadinha lá, chega lá, bate na parede, conversa com ele, aí você está achando. Isso convence as pessoas, certo? Então você não consegue conversar, na minha opinião, coisa quando um custo é o principal driver. Né? Mas fazer um shopping center, o custo não é o principal driver. É, quem formata mais. Quem manda num shopping center é o prazo. O cara paga R$1 milhão de multa se atrasar um dia. Né? Demais. Fiz uma escola agora, uma escola internacional, escola Evans, vou mostrar aqui. Era R$1 milhão o custo, a multa por atraso. Imagina, o cara tem um dia de inaugurar, tem que receber aluno. Né? Então, hotel, hospital, escola, shopping, esse tipo de obra, é obra onde absorve mais fácil a inovação. Né? Tem algum shopping sendo construído na cidade hoje aqui? Não tem nenhum sendo construído, mas teve algum que foi construído e inaugurado recentemente? Por acaso ele tinha alvenaria, reboco e pintura na fachada? Tinha? Porque faz 7 anos que eu não consigo projetar um shopping. Porque todos eles estão com pré-moldado, steel frame, fachada ventilada, painel termoisolante. Então em São Paulo não existe há mais de 7 anos nenhum shopping construído na cidade que usou alvenaria. Não sei no muro, na casinha do gás, né? Ou na escada, por causa do corpo de bombeiros. Mas na fachada, como usou, me surpreende que ainda tenha sido feito assim. Né? Então o shopping não viabiliza mais, porque quem manda é o prazo. O sujeito derruba as casas do terreno e coloca o shopping funcionando em 10 meses. Começa a fazer alvenaria desse jeito. Aliás, vou te dar um recado para o cara que fez a alvenaria desse shopping. Está cheio de problema. Porque ninguém consegue construir um shopping em 10 meses numa alvenaria. A alvenaria é fazer obra devagar. Fugindo da câmera. Não, câmera. Ninguém consegue fazer uma obra correndo com a alvenaria. A alvenaria é lenta. Você precisa secar, precisa retrair. Aí espera 14 dias, 21 dias, agora pode chapiscar. Aí espera mais não sei quantos dias, agora pode embolsar. Aí depois espera mais não sei quantos dias, agora pode pintar. Por que você acha que é assim? Porque é assim que funciona trabalhar com técnica tradicional. Então é uma tragédia fazer obra com sistemas convencional rápida. O pessoal chama fast construction, né? Eu chamo de obra aperreada. Porque é só aperreio, inclusive depois que a obra fica pronta. Sabe o que é aperreio, né? Vocês conhecem esse dialeto paraibano desse. Muito bem, então olha só como é que é. Né? Tem que ter essa viga investida aqui, não funciona isso até embaixo. Né? Fui ver na Alemanha e fiz igual aqui. Mas enfim, não tem muita novidade. Só as partes, né, o jeito de fazer, detalhar o projeto é diferente. Por exemplo, a gente foi buscar uma esquadria para colocar num prédio desse. Não tinha esquadria, porque a gente usa esquadria para chumbar aqui. E aqui não é chumbado. Aqui tem que ser parafusado, tem que ter uma pingadeira que proteja. Então a gente teve que pedir um fabricante de esquadria de PVC desenvolver uma esquadria própria para esse tipo de parede. E assim por diante, que é essa esquadria aqui e a gente colocou a janelinha lá para testar, com esse pingadeiro protegido. Não é uma ideia boa deixar isso aqui exposto. A gente usa isso aqui exposto. A gente usa outro tipo de material aí. Então você tem que mudar um pouco a cultura, né, que você está fazendo. Bom, alguns desses sistemas construtivos que a gente utilizou nos últimos anos, a gente acabou juntando essa experiência e publicando, né, pelo CDCA, um manual de tecnologia de vedações e revestimento para fachada. E já precisa de um capítulo 2, né, porque já ficou antigo, né, e tem muita coisa nova depois disso. Mas está lá, pode ser baixado gratuitamente do site, basta você digitar o seu e-mail, o seu nome, pode entrar no site do CDCA, cdca.org. cdca-arcobrasil.org. É isso aí.
Bom, um dos projetos, talvez o Thiago mostre alguma coisa desse projeto também, a gente trabalhou juntos nesse projeto, eu fui o consultor, o projetista, e ele instalou e fabricou os painéis, instalou essa fachada aqui, toda essa parte desse edifício. Essa escola, o último projeto grande que a gente fez, inaugurou agora em agosto, recentemente. Eu estive até agora visitando lá, a gente fez esse ático aqui também, em steel frame, a fachada. Né? E o que foi diferente aqui nesse projeto, que é um belíssimo projeto, belíssimo preço também, Jardim da Infância, R$11 mil. Tá ficando caro, hein? Jardim da Infância, R$11 mil. E tinha fila de espera em janeiro. A gente tá ficando pobre, mas tem uns caras aqui que não estão não, né? É incrível, né? Olhando de pertinho como ficou. Aqui são painéis metálicos também, tudo é pré-fabricado, essa fachada. Esses foram os painéis pré-fabricados. Acho que o Thiago vai mostrar melhor. O que é importante, do ponto de vista do projetista, quando a gente olha isso com os olhos de arquiteto, quando a gente olha isso com os olhos de executor, é isso que a gente olha. Como é que ficou esse encontro aqui? Como é que eu faço para vedar aqui? Como é que esse cara vai conversar com esse brise, com essa esquadrilha? Como é que é a sequência construtiva? Quem vem primeiro? Esse cara ou esse cara? Eu monto na horizontal ou monto na vertical? Essa é a fachada metálica, com painéis perfurados. E esse aqui foi um painel em light steel frame. Existe um grande potencial de pré-fabricar no light steel frame, porque o material light não é à toa, né? É leve. Então, para fazer painéis e para fazer módulos, seja módulos 3D do painéis, existe um grande potencial para utilizar essa funcionalidade. Aqui é o nosso engenheiro conferindo se o Thiago fez o serviço dele bem feito. Tinha um cara lá, me fizeram colocar um cara lá para controlar painel, ele mandava para onde? Aí ele ficou todo preocupado conversar comigo. Cara, como é que é isso? Quantos metros esse painel aí? Oi? Quantos metros quadrados esse painel? 720 por 1,8. 76? 720 por 2,10. 720 por 2,10. Esse era o maior, não é? O maior era 11 por 2,10. 11 por 2,10. E pesava quantos quilos? 400. 400 quilos. Se fosse de concreto, 2,5 toneladas. Aliás, um dos motivos pelo qual essa obra foi feita dessa forma, que era um retrofit. Isso era a sede da Sul América Seguro, que virou essa escola. Então, como é que você vai pendurar na fachada? Porque não tinha outra maneira de viabilizar essa obra por causa do prazo que não fosse pré-moldado. Quem é mais importante, o prazo ou o custo? É prazo. O cara paga, porque precisa inaugurar a escola no prazo certo. Né? E como é que eu vou pendurar um painel de concreto de 2,5 toneladas aí? Ué, a estrutura já existe, vou reforçar a estrutura para receber concreto? Então era o Thiago ou era o Thiago? Você deu bem, hein, garoto? Depois pergunta o preço para ele, tá? Aí ele vai explicar o preço, não quero explicar o preço para ele não. Muito bem. Isso daqui é o arte que a gente fez também em steel frame, mas você veja que a mesma ideia de chapa, da estrutura leve, né? A gente pediu para deixar a junta afastada para preencher direitinho. Esse aqui é a marca comercial dessa película que retém água, mas mas deixa a construção respirar. Né? Estanque a água, mas respirar o vapor de água. Né? Agora, beleza, vou colocar esse monte de tubo passando, isso aqui é casa de máquinas. Como é que eu faço agora aqui em volta? É aí onde a gente apanha, porque a gente não tem cultura. Você olha para isso e fala, como é que eu resolvo? A gente fez um detalhe para resolver isso daqui, que aliás eu não coloquei na apresentação, mas até fui tirar a foto outro dia lá, posso colocar na próxima. A gente fez um tubo, fez um de chapa de aço galvanizado, saindo da fachada, e depois impermeabilizou em cima do tubo com uma manta de silicone alto adesivo, para acertar a emenda. Isso é o feijão com arroz que ele constrói lá fora, porque eles estão acostumados com esse tipo de material. A gente não. Ninguém sabia fazer isso.
Como é que a gente aprende esse tipo de detalhe no escritório? É pesquisar em inglês. Né? Sabe o Pinterest? É uma festa de detalhe. Se você souber usar as palavras certas para achar em inglês, os detalhes estão lá. Entendeu? Isso daqui é um outro uso de aço para fazer outro tipo de solução construtiva. São banheiros prontos com chapa de aço dupla com isolamento de lã e rocha no meio. A gente está desenvolvendo essa tecnologia que é naval para obra civil no Brasil. A gente já fez 7 hotéis com elas. E a grande vantagem, assim como o painel leve em steel frame, é que esse banheiro que existiu, foi feito no Brasil, né? Banheiros de 2, 3, 4 toneladas, a gente faz um banheiro de 900 quilos, um acabamento convencional. Acabou de ficar pronto o Holiday Inn em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser visitar, está sendo ocupado agora um banheiro fabricado nessa fábrica, que também é gaúcha de nível lá. Esses gaúchos são danados. Está aqui, ó. Holiday Inn, acabamento interno. Super interessante esse trabalho, a gente vai divulgar mais a esse respeito à medida que esse estudo a gente for. Eu até coloquei um vídeo interessante para vocês entenderem o pulo do gato. Preste atenção. Eu deixei borrado de propósito porque foi a única maneira que eu encontrei que não apareceu o nome do colega ali. O nome da fabricante, estava todo mundo bem identificado. 1, 2, 3, 4 pessoas empurrando com um pé de cabo, um banheiro pré-fabricado, um prédio com a alvenaria já pronta. Foi pensado no projeto, tal, porque senão não funciona. De qualquer maneira, para sair com ele da plataforma de acesso na fachada e chegar no local, deu quase meia hora. Depois, para instalar o banheiro, mais 1h30. Mas se você nunca viu nada diferente, você acha que isso é normal. Né? Agora ali é o australiano. O cara falou, tem um aí que eu vi, são 2. O cara falou muito dia numa palestra. Eu digo, não, ele está fazendo só figuração ali para dizer que está trabalhando. E coitados aqui se matando, né? O cara fala, a obra no Brasil é muito ruim, né? Muito ruim é engenharia, cara. Você não entendeu nada para usar a mão de obra. Aliás, se explicar esse cara aqui é paraibano também. Pintou o cabelo. Porque os caras estão em todos os lugares, né? Bom, para encerrar, isso aqui é casa japonesa. No Japão, praticamente todo mundo mora numa casa pré-fabricada. Quem não mora numa casa de madeira, uma casa antiga, o sonho é morar numa casa pré-fabricada. Porque são as únicas casas que são resistentes a terremoto, funcionam e são confortáveis. Então, não tem melhora de vida do que uma casa pré-fabricada. Junta dinheiro para comprar, faz o financiamento bancário para tentar morar numa casa pré-fabricada. Você percebe como é que a cultura, enquanto a gente fala, como é que é casa pré-fabricada, esse tipo de freio, o cara lá, casa pré-fabricada, é isso que eu preciso, né? Meu sonho é morar numa dessa. Porque a única é que o cara dá garantia de 10 anos, que não dá problema, que não atrasa na hora de entregar, né? Vou mostrar um pouco aqui dessas casas. Agora, uma coisa que eu acho importante em termos culturais, eu estava tratando com a Silvia ali, Alexandre, quando você mostrou a foto do site lá. No Japão, uma coisa que eu fui comprar uma casa dessa, fazer uma simulação com o cara. E o que eu percebi é que ele não discute qual é o material que ele vai usar. Se é freio de aço, freio de madeira. Eu vou comprar uma casa que funciona bem, é confortável, durável, com garantia. E a casa pronta fica igual a casa convencional. Fica ao contrário. Isso é um passo importante para a gente não tá criando impacto, entendeu? O cara achar que o que está comprando necessariamente é diferente, né? A casa no Japão é exatamente do mesmo jeito se for pré-fabricado ou não pré-fabricado. Olha, de novo aqui aquele rodapézinho sem o painel afastado do sol. Isso é o interior de uma casa, isso é o interior de outra casa. Mas por dentro é uma casa como outra qualquer, né? Tem vários níveis, né, de qualidade, enfim, um mercado completamente diferente do nosso. Isso é uma página de um catálogo enorme de uma empresa que vende a casa e está mostrando o que aqui, que todas são absolutamente diferentes.
E isso é que é notável hoje quando a gente fala de pré-fabricação. A gente acha que pré-fabricar é padronizar. E não é mais. Isso é pré-fabricado. Comprado na mesma fábrica. O cara consegue combinar 60 mil itens diferentes para criar uma infinidade, né, de projetos de arquiteturas que não se repetem. Cada um tem a sua casa absolutamente personalizada, né, e entregue em 30 dias. Não, vou deixar assim. 30 dias, nunca passa de 30. Eles prometem 30, né? Pode ter um tufão, um terremoto, né? Mas o prazo é sempre 30 dias. Prédio, 3 meses, casa 30 dias. Da hora que você escolhe, você tem o site, eu tirei foto do site, né? Você vai lá com o arquiteto e desenha a casa, estou mudando aqui, coloca aquele tijolinho para ver como é que fica. Aí você clica aqui, tem um menu, né? Tem os materiais aqui, aí você clica no tijolinho, fala o tijolinho aparecendo aqui e agora ele foi para a fachada. Você vai escolhendo, modificando, muda o portão, muda. É aí onde você faz a customização, é tudo pela internet e tal. E essa é a fábrica, são módulos metálicos, foi? O nome dessa empresa que eu fiz nesse site aqui é a chama Inax, que é o cara que vende acabamento. Mas tem 12 grandes empresas, entre elas há 2 que você conhece. Como é seu nome? Felipe. Toyota, já ouviu falar? ToyotaHome.com, casa da Toyota. Panasonic, Panahome.com, casa da... Essa indústria prefabricada no Japão veio da indústria automobilística, veio do aço, aprendeu o que se chama Toyota Lean Construction, e já existe há 50 anos, né? Essa indústria que é a maior, ela o ano passado entregou 200 mil casas, que é a Seksui com K, que é essa que eu visitei. O chassi é soldado com robô, né? O chassi metálico e o resto ele usa aço ou madeira, como vocês estão vendo aqui. O chassi em aço, é uma casa em aço resistente a terremoto, né? Então aqui, mas veja, o acabamento é cerâmica colada num painel pré-fabricado por robô. O robô cola a cerâmica, essa ponte aqui extrai e ele está só colocando a parede para fechar a casa, né? Essas fotos são super difíceis, não deixam tirar foto dentro da fábrica. Essas fotos são cedidas. A gente entra lá, a primeira coisa que faz é deixar o celular fora. Mas foram cedidos para. Esse daqui foi um amigo meu que fez a casa dele lá no Japão e mandou as fotos para mim. E aí, como as ruas do Japão são pequenininhas, os caminhões são pequenininhos, vai ser um pedaço do módulo, né? E eles vão juntando o módulo, né? Mas o prazo nunca passa de 30 dias e a montagem da casa até o telhado é sempre um dia. Começa às 8 da manhã, termina às 15h30. Invariavelmente. E isso aqui é o prédio com estrutura metálica, que também é o prédio. Isso aqui é Panahome, isso aqui é Panahome também. Essa foto é minha, eu fui nesse prédio. E o mais incrível, se você tiver um terreno no Japão, que é o bem mais importante do Japão, você não precisa ter dinheiro para morar nesse prédio. O que ele faz? Ele constrói o prédio no seu terreno. E ele explora o aluguel ou a venda. Você vai morar aqui, tá bom? Aqui, a cobertura você. Aí ele vai pegar isso daqui, vai alugar, vai vender ou vai alugar, e o térreo é geralmente uso misto. Tem uma lavanderia, tem uma loja de lame, né? E aí durante 25 anos ele explora isso daqui, e aí 25 anos depois ele entrega para você o seu apartamento quitado, a sua casa quitada. Eu fui na Panahome, não sei se tem outras empresas que façam isso, mas é isso, é assim que eles fazem lá. Você quer prédio, cada vez eles fazem prédio mais alto no sistema de pré-fabricação. Tem várias maneiras de fazer pré-fabricado. Isso aqui é estrutura metálica, tudo encaixado. Eu propus isso aqui para a Gerdau desenvolver no Brasil. A Gerdau não quis desenvolver esse sistema construtivo de metálico. Quem sabe a ArcelorMittal se interessa e conversa com a gente. Porque eu fui lá e já copiei o japonês, fica tudo mais fácil. É todo seco, não tem nada molhado, todo pré-fabricado, a laje é painel leve de concreto, aerado, todo concreto lá é concreto leve, porque resiste melhor a fogo e é mais leve, né? Então, caso tem terremoto, tem que ser tudo leve.
E o mais incrível, eu vi uma pesquisa, tem um trabalho acadêmico, que ele fez uma pesquisa lá com os clientes das casas pré-fabricadas. E eu digo, pô, o cara vai comprar porque é rápido, né? Não compra porque é rápido. Somente 3% que compra casa pré-fabricada, que tem entrega rápida. E quando a gente chega lá, a primeira coisa que ele fala, eu faço um mês e monto em um dia. Você fala, nossa, mas não é por isso que o cara compra. O cara compra porque é confiável. Quem compra casa, que casa aqui seja boa, vai ter dor de cabeça. É isso que todo mundo diz. Eu não vou número daquela fábrica que eu fui visitar. Deixa eu encerrar. Então, foi a indústria do aço que criou a casa pré-fabricada. Isso aqui é de propósito, né? Estou colocando isso daqui. Você vê quando a coisa é feita de modo sistemático, como se muda a cultura, né? E também aproveitou o crescimento, o aprendizado que se chama de cross-section, né? Ou seja, aproveitou isso para criar isso. E aí o cara fala, pô, o cara foi no Japão, está viajando no Japão. E aí quando foi em julho agora, eu fiquei no mês no Chile. Isso é casa pré-fabricada do Chile. Tem muita diferença do acabamento japonês? São 4 módulos justapostos pré-fabricados. Né? Aqui está um caminhão MUC, 2,55. Caminhão, tem mais 2 caminhões, um deles é MUC. Colocou os 4 módulos, né? Feita numa fábrica relativamente simples de fazer. Chile. Brasil. Já tem gente fazendo? Estive agora em Portugal, nem coloquei as fotos ainda, vendo a mesma ideia. O mundo inteiro está falando, está praticando esse tipo de coisa hoje. Isso aqui, teoricamente, é no vídeo. Só para encerrar isso aqui. Não está indo? Era um vídeo todo mundo conhece a Amazon? Todo mundo conhece a Amazon? Que tem um site que vende livro, começou a vender livro, vende tudo. Vende casa também agora, essas casas. A Amazon comprou uma indústria de casa pré-fabricada e essa é a indústria da Amazon. Você vai entrar no site e comprar uma casa pré-fabricada, pelo menos lá nos Estados Unidos. Acho difícil que eles cheguem por aqui. Né? Você usando o módulo 3D. Essa empresa cresceu bastante lá e a Amazon foi e comprou a participação agora. Saiu de lá. Né? A notícia foi faz um mês mais ou menos que aconteceu. E aí depois eu descobri que a IKEA, que é a rede sueca grande da parte que nem aqui tem Tokstok, né? Comprou, né? Está vendendo casa fabricada também. E tem uma japonesa chamada Muji, que é da área de moveleira para casa, que também está vendendo casa fabricada pelo site. O passo mais avançado que a gente tem hoje em termos de construção modular pré-fabricada é isso daqui. Esse é o edifício mais alto construído até agora. Isso aqui é em Nova York, com módulos, que é aquele chassi de aço pré-fabricado. Só que eu estou colocando um módulo em cima do outro e fazendo prédio, em vez de fazer casa lá. Então tem agora outros em projetos mais altos que esse, que ficou pronto faz pouco tempo. Tem um em Londres e outro em Nova York, que foi feito por 2 construtoras de lá mesmo. E é claro que aqui tem um núcleo rígido por causa desse curso horizontal, e em volta dele. Singapura está fazendo essas coisas também. O país que mais avança rapidamente hoje é Singapura. Né? Esse é o prédio de Nova York, esse aqui é o prédio de. Ou ao contrário, esse aqui é o de Londres, esse aqui é o de Nova York. Tem uma Barclays embaixo. Uma fábrica lá do lado. Acabou? Então, só para encerrar, mandar esse recado aqui. Então, o que mudou em termos de conceito, quando eu fui para a USP fazer mestrado, pré-fabricado, não existia o termo construção modular, né? Mas fala muito já de pré-fabricado. Quando ele falava de pré-fabricado, é a estrutura pré-fabricada, em concreto, que até hoje é o que prevalece na cabeça da gente quando a gente fala de pré-fabricação. Né? E algo que é padronizável para entrar numa linha de produção, sair tudo igual lá na frente. Não é mais isso. É absolutamente customizável. E qual é o segredo disso? É que você pode modular ou pré-fabricar
de qualquer maneira, esse aqui é um diagrama da minha tese de pós-doutorado, que eu ainda não defini, né? Mas você veja que você tem diferentes maneiras de trabalhar com função modular pré-fabricada. Você pode fazer componentes modulares, né? Levar esses kits prontos para a obra, para montar no canteiro. Você pode fazer painel, o pessoal em inglês chama isso de paneling, ou non-volumetric, montagem não volumétrica, e tem a volumétrica, que é com o volume em 3D, terminado no canteiro, que o japonês faz, e tem aquele empilhamento de módulos 3D, que vocês viram nas últimas duas fotos. Eu não vou mostrar, mas já existe também o frame pronto, que você consegue encaixar o módulo pronto. E aí você cansou de morar em Vila Velha, muda para Vitória, basta ter um rack lá que você tira o seu apartamento e coloca. Isso vai ser mostrado na quarta-feira próxima, num evento em São Paulo, que chama Construção. Isso aí é o Building Plugin, Plug and Play ou Plugin Building. Ou seja, essa é a ideia. Tem dois caras que vão, um japonês e um americano, os dois vão falar disso, porque os dois estão fazendo isso, um no Japão e o outro nos Estados Unidos. Eu convidei os dois caras, esses dois caras para mim. Um é o japonês que me levou ao Japão, que está na fábrica, e o outro eu fiz contato pelo LinkedIn, vamos fazer um seminário aqui no Japão, aqui no Brasil. Aí quando eu mandei o e-mail para o cara falou assim, é claro que eu posso ir, em português. Eu digo, você está de sacanagem comigo, você não fala português. E ele falou, fiquei um ano no Brasil, estudei na USP. Aí eu digo, está em casa, vai aceitar. Mas o cara comprou, enfim, ele foi a classe, foi num hotel bacana, trouxe a mulher, gringo, né? Mas esse cara é um cara incrível fazer assim, né? Chama, se vocês colocarem, é muito interessante, ele criou uma startup, é professor de Austin, da universidade. Ele criou uma startup chamada Casita com K, super interessante. Olha os livros. Quando é que eu vi? No Facebook. Sabe que nem o robôzinho lá, TechInsight, veio uma hora um vídeo da Casita. Eu digo, que troço interessante, eu fiquei dias, madrugadas, investigando quem é o cara, o que ele fez, como ele começou. Ele é conhecido nos Estados Unidos como Casita com K. Não tem como errar. Colocou no Google e mesmo, eu acho. Está colocando no celular. Tem vídeo, tem tudo. Tem o preço, tem tudo. Ele ficou conhecido já como professor dumpster, ou professor lixeira, ou caçamba de lixo. Ele morou um ano na caçamba de lixo. Pegou uma caçamba de lixo, colocou na rua. Ele foi lá, arrumou por dentro, colocou um ar-condicionado, um sofá, uma mesinha, morou um ano caçamba de lixo. Americano sabe fazer marketing. Resultado, quando estava lá, morando na caçamba de lixo, o professor universitário aconteceu ABC News, Bloomberg, CNN, todo mundo começou a entrevistar o cara. Quando o cara saiu lá no outro dia, criou a Casita. E em um mês, 12 milhões de dólares para montar a startup que ele queria. Como eu não estou conseguindo, eu estou montando uma startup dessa, eu não mostrei aqui, porque eu vou mostrar agora com exclusividade, com mais detalhes da construção na semana que vem em São Paulo. E até agora eu não consegui ainda nenhum tipo de investimento. Mas eu sei por quê. Ainda não morei numa caçamba de lixo. Eu estou pensando o que vai acontecer comigo aqui no Brasil quando eu for morar na caçamba de lixo. Tomar um lixado na cabeça é bonito. Pessoal, muito obrigado e tchau.